Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Esta é a primeira devocional dessa semana. O texto que vamos refletir está lá na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 ao verso 9. O texto diz: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Arcaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Arcaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes o céu, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridos, eu quero, nessa devocional, relembrar de um acontecimento em meados do mês de agosto do ano de 2009. Eu recebi naquele momento, naquela ocasião, uma ligação do pastor Davi, então pastor da IPI de Jataí naquele momento, avisando-me de que ele mudaria de campo e que o conselho da IPI de Jataí havia conversado com toda a igreja e assim definindo a nossa vinda para Jataí agora como pastor. Naquele tempo eu estava na cidade de Londrina com a Lidiane no meu último ano do seminário. Bem, tinha sido até aquele momento um ano de muitas incertezas, porém grandes vitórias. Pietro, a nossa maior vitória, nasceu no dia 27 de julho de 2009. Depois daquela ligação, eu fiquei, confesso aos irmãos, paralisado, emocionado, feliz, com dúvidas e receios, medos, porque eu sabia que estava diante de mim uma grande responsabilidade. E ao passo de que, alguns dias depois, eu fui me tomando conta dos grandes desafios que estavam diante das nossas vidas. Todos sabem, queridos irmãos e irmãs, do amor que eu tenho pela Igreja Presbiteriana Independente de Jataí, que considero ser a minha segunda casa. Porque aqui eu vou dizer, em relação à igreja, aqui Deus me salvou. Na IPI de Jataí eu conheci o amor imensurável de Cristo. Aqui eu conheci a graça de Deus, que aceita o mais vil pecador como eu. Aqui eu encontrei e encontro amigos ainda. Aqui eu comecei a desenvolver o meu ministério. Aqui eu aprendi a respeitar os mais experientes, respeitar a história de todos os que estavam antes de mim. Aqui eu aprendi a valorizar os que chegam necessitando do amor de Deus. Aqui eu me tornei líder de adolescente na mocidade. Eu me tornei professor de escola dominical, presbítero, seminarista e por fim me tornei pastor. Aqui na IPI de Jataí eu me casei com a minha linda esposa. Aqui o meu filho Pietro, o nosso filho, foi batizado. Enfim, todos os momentos significativos da minha vida, dos 15 anos de idade para cá, foram de certa forma vividos nessa igreja. Você pode estar perguntando por que o pastor Mário está contando essa longa história da vida dele. Porque, não sei se você lembra, mas no dia 25 de junho de 2020, a nossa igreja vai completar 82 anos de organização eclesiástica. E aí eu preciso rememorar, queridos irmãos e irmãs,
o primeiro texto que eu compartilhei com a igreja nos desafios que nós teríamos pela frente há quase 12 anos atrás. Eu preguei naquela ocasião, numa escola dominical, exatamente esse texto que nós vamos refletir nessa semana, falando dos meus sonhos para a IPI de Jataí, que continuam sendo os mesmos sonhos, porque aqui, diante de nós, nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos a igreja modelo do Novo Testamento. E aqui nós vamos olhar para esse texto e enxergar o modelo que era a igreja de Tessalônica e qual deve ser, então, o nosso modelo de igreja presbiteriana dependente de Jataí. E a pergunta que eu te faço, ou as perguntas que eu vou te fazer é: qual é a igreja dos seus sonhos, a igreja que você, meu irmão, minha irmã, quer construir? Gostaria que você refletisse nesse bate-papo que tivemos aqui, nessa simples devocional, nessa simples abertura de coração, e depois eu gostaria que você comentasse no WhatsApp do pastor o que a Igreja Presbiteriana Dependente de Jataí representa para você. Os vínculos do Calvário. Que Deus nos abençoe.